Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco. Saudamos fraternalmente aos internautas que estão assistindo ao 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, trabalhador aqui da FEAC, e vamos tentar desenvolver o tema proposto por Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 8, Estados Vibratórios da Alma, a Memória. É importante que as pessoas comecem a entender as suas origens. A gente acha que nasceu do pai e da mãe. Sim, eles nos ajudaram muito, porque nos deram a oportunidade de um novo corpo para uma nova experiência aqui no plano físico. Foi muito importante, muito interessante, mas quando nós chegamos aqui, a gente já trazia informações, vivências, experiências. Isso se mostra quando éramos ainda bem crianças, bem infantes. Nós conseguimos definir cores, conseguimos começar a andar, depois falar, e daí a pouco a gente já estava se expressando como somos dentro das nossas personalidades. Então, a nossa origem é de Deus, assim como tudo que existe no mundo. Quando Deus cria alguém, um espírito, um filho, ele cria esse filho com uma frequência bem pequena e com potencial para aumentar essa frequência. De tal forma que, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aumentando a nossa frequência. E quanto mais eu aumento a frequência, mais eu entendo a natureza da própria vida. Então vamos imaginar que eu chegue num lugar que eu não conheço. Eu chego pela rodoviária, eu fico conhecendo só a rodoviária. Depois eu vou para um outro lugar, conheço a rodoviária e outro lugar. E assim sucessivamente, até entender um pouco mais o lugar que eu estou. Então nós fomos criados por Deus com uma frequência pequena e vai abrangendo gradativamente um todo até chegarmos à perfeição. E assim também tudo o que é criado por Deus. Nós temos, por exemplo, o átomo, que é uma frequência, mas antes dele tiveram as partículas, subpartículas, as ondas, e todas elas em frequência, elas criaram possibilidades de se formar objetos, de tal maneira que tudo que a gente toca tem uma frequência. Todo objeto tem uma frequência, porque vem dessa frequência inicial de Deus. Há médiuns psicômetras que eles conseguem, ao tocar um objeto, perceber de onde veio aquele objeto e como ele foi formado também. Nós temos casos interessantes narrados no livro Memória Cósmica, do Hermínio Miranda, que de uma pessoa que pegou uma pedra e essa pedra conta desde a formação dela. Ela é uma pedra vulcânica, ela sai do vulcão, rola, então está tudo anotado ali na memória da própria pedra. Parece incrível tudo isso, mas tudo é guardado, tudo é arquivado. Então os objetos, aquele objeto que nós temos em casa, está gravando aquilo que a gente faz, como nós somos, de qual é a natureza das nossas ações. Se a minha casa é uma casa equilibrada, se não é equilibrada, então fica tudo guardado nos objetos. Há casos de objetos que vão passando, né, de geração em geração dentro da família, ela vai se tornando um avolumar de informações. E se tiver um médium psicômetra, ele é capaz de definir da onde veio, o estilo da família e tudo mais. Fizeram também um estudo dentro da casa de um grande filósofo romano, Cícero, e descobriram muitas coisas de Cícero ali tocando os objetos
que ainda estão resguardados daquele filósofo. Então vejam vocês como é que é interessante analisar a vida assim. Então nada passa despercebido pela própria vida. Ela vai gravando tudo. Agora imagina nós, ao longo do nosso processo evolutivo, quantas coisas nós temos arquivados em nós. Desde os reinos anteriores, mineral, vegetal, o animal irracional, até hoje o homem, as nossas memórias estão cheias de informações. Então nós temos todo um cômputo arquivado que vai nos garantir a nossa personalidade, ou vai nos facilitar a nossa personalidade. Essas informações, elas são muito interessantes, porque abre para nós um novo campo de entendimento da vida e de como ela funciona. Provavelmente, para muitas pessoas, esse assunto é muito novo, porque ele era tratado em escolas fechadas, lá do Egito, da Índia, da Pérsia e outras da Grécia, né? De Eleusis, por exemplo, lá de Delfos. Não chegava ao grande público, só aqueles que passavam por um ritual de iniciação, que começavam a entender um pouquinho dessas coisas. Com o advento da doutrina espírita, essas informações vieram à lume para que a gente possa entender de fato como se organiza a vida. Então, quando se fala em universo, a pessoa às vezes confunde o universo com o planeta, né, que nós moramos nele. Tinha aquela história da Miss Universo, né, que era a moça mais bonita do plano físico da Terra. Hoje nós conhecemos outros planos da Terra, então nem assim é o universo. Nem o sistema solar é o universo. Nem a nossa galáxia é o universo. O universo é tudo que abrange aquilo que a gente pode ver e não pode ver também. Em torno de 300 bilhões de galáxias, com mais matéria escura, energia escura, numa amplitude que ainda está longe do nosso entendimento. Então, esse universo, quando se cria este universo igual ao nosso, cria-se com todas as condições para que os seus habitantes possam crescer de A para B, digamos assim. Então, tudo que nós precisamos. Vamos imaginar que esse universo nos leva até a perfeição de nível 1. E são 3 milhões de níveis de perfeição. Então, ela me leva até o nível 1. Esse universo me leva. Então, ele vai ter tudo aquilo que eu preciso para chegar ao nível 1. Eu vou chegar. Mesmo que eu vou me arrastando, né, sendo empurrado aí, mas eu vou chegar. Até um determinado momento que nós entendemos a necessidade de participarmos da nossa própria evolução. De não sermos mais arrastados pelo fluxo da vida, pelo furor da vida, pelo pulso da vida. Então eu começo a entender que sou um espírito criado por Deus, em processo evolutivo, que vezes eu estou encarnado, outras vezes desencarnado. Paulo de Tarso afirmou que nós só temos uma vida. E isso, às vezes, cria uma série de interpretações errôneas em relação à reencarnação. Porque dizem assim, mas se ele falou que só tem uma vida, então não tem reencarnação. A gente vive uma vida só. Só que ele está certíssimo. Nós vivemos uma única vida, aquela que Deus nos ofereceu. Mas, para o nosso crescimento, nós vivemos múltiplas existências. Tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. Então, essas informações, se bem guardadas, se bem analisadas, ela começa a nos colocar numa situação bem mais equivalente com o que é real que nos circunda. Até o espírito começar a se desenvolver para buscar essas informações, ele passou por muitas experiências que estão arquivadas nele, em termos de memória, mas
que provavelmente ele viveu numa ilusão. Por exemplo, a ilusão do poder, a ilusão do dinheiro, a ilusão da beleza física, a ilusão do ter. Isso tudo é ilusão. Quando nós nos apegamos a esses valores, nós estamos ainda distantes do verdadeiro entendimento do que é a vida espiritual. Vamos dar um exemplo. Eu não preciso de poder para exercer lá fora. Eu tenho que ter o poder de exercer dentro de mim, para eu me tornar soberano de mim. Porque senão eu vou mandar em 10 mil pessoas e sou uma pessoa completamente alucinada, que não me governo, que dou posições, que dou ordens destrambelhadas, porque eu estou mais preocupado no que está fora do que está dentro. O poder do dinheiro, o dinheiro só compra coisas aqui no mundo físico. E uma vida física, ela é bem pequena. Então tem aqueles que têm a missão de ter o dinheiro. Isso é uma missão perigosa, difícil, para que ele possa ajudar aqueles que não têm, criando condições de trabalho, né? Criando condições para que as pessoas possam cumprir os seus ritos evolutivos. A beleza física é interessante, né? Nós precisamos da beleza física, nós precisamos ser permeados pelo belo, mas esse belo, sabe-se que ele tem um prazo de validade, né? E a gente não sabe até quando vai esse belo. Conheço pessoas muito idosas que são lindas, né? Lindos, mas nem sempre a pessoa chega na senectude dele com uma beleza estampada no rosto, porque vem muitas preocupações, muitas tensões que ele viveu por aí, né? E a coisa do ter. O que eu tenho, na verdade, não é meu. Porque o que eu tenho é material. E a matéria é feita de átomos, partículas, subpartículas, que num determinado momento tem que desagregar. Então eu não tenho absolutamente nada. Se eu tenho uma televisão 8K, que custou 16 mil reais, está lá na minha sala, a hora que eu vou dormir, que apago todas as luzes, ela se dissolve e vira tudo onda. Para vocês terem uma ideia do que é o ter. Depois, se eu olhar para ela, jogar uma frequência, aí ela volta a ser televisão. Então, assim os nossos objetos fazem. Eles se diluem na nossa ausência e estando sem a luz qualquer incidindo sobre elas, de acordo com a física quântica. Então, observa-se que, quando nós ainda vivemos nesse cômputo da ilusão, é difícil a gente entender esses aprofundamentos que Leon Denis nos traz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, que na verdade, quem eu sou? Eu sou um espírito que tem uma frequência, que essa frequência busca outras frequências no projeto de semelhante atraindo semelhantes. Então, eu estou no grupo que eu gosto de estar. Eu sou participante daquilo que eu gosto de participar. Por quê? Pela lei da atração. Às vezes eu tenho que sair do grupo por uma questão qualquer e eu me sinto muito fora d'água, como se eu estivesse longe das minhas preferências. De tal maneira que, nesses estados, o espírito não compensa suas vibrações. Então ele pode ficar triste, angustiado, deprimido e por aí vai, porque ele não está compensando as suas frequências. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que uma pessoa adore batata frita. Então, quando ele vê a batata frita, ele já se alimentou dela antes de comer a batata frita. Só de vê-la, ele já se alimentou. Não é? O alimento sólido que ele vai ingerir é só um complemento. Então, nós temos essa necessidade de compensar frequências de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso conteúdo de crenças e valores. Então, isso Leon Denis está falando lá no livro. E ele vai dizer também uma coisa muito interessante, que é a nossa memória.
Esse estudo sobre as memórias, ele tem sido feito ao longo já de quase um século, né? Quando os cientistas começaram, principalmente os neurocientistas, eles começaram a estudar essa questão da memória. O Carl Sagan, que foi um grande astrofísico, já desencarnado, que criou aquela série famosa da televisão, né? O Cosmos. Então, o Carl Sagan ele diz o seguinte, que o ser humano, normalmente, ele tem em torno de 200 mil livros com 500 páginas cada um arquivados em sua memória. Então ele deu um valor, né? Ele deu um quanto. Esses livros, como diz Lacan, que foi um psiquiatra do final do século passado, eles se estabelecem numa linguagem, de tal maneira que se eu acessar a minha memória, eu vou ler o que está guardado lá. Às vezes, a gente tem os déjà vu, né, que você vai a um determinado lugar e você sabe que já esteve ali. Porque você acessou a sua memória, ela foi ativada com o cenário que você já tem em você, aquilo sobe, aquela informação, e você fala coisas que você viveu ali. Eu fui certa feita a Olinda, e eu comecei a andar na cidade como se eu a conhecesse na palma da mão. Né? Só pode ser atribuído a isso. Né? Provavelmente, eu morei lá, numa encarnação passada, e sabia todos os detalhes da cidade. E assim a gente vai entendendo como essas coisas acontecem conosco. Nossa memória contém toda a nossa experiência. Quando a gente está encarnado, ou em estado de vigília, essa memória fica bem guardada. Dificilmente a gente lembra, a gente está vivendo mais esse presente. Porque a vivência desse presente é que vai nos conduzir para resolvermos questões que não foram resolvidas, que estão guardadas na memória. Vamos dar um exemplo? Eu moro com alguém, ou na minha casa mora alguém, que eu não suporto essa pessoa. Pessoa intragável, não dá para suportar. A memória que está dizendo, olha, teve uma época aí que vocês moraram juntos e aconteceram muitas coisas sérias. Provavelmente, como diz André Luiz, quem causou o problema fui eu, que não me sinto bem perto daquela pessoa. Então ele diz assim, quando você não sente bem perto de alguém, provavelmente foi você que causou essa indisposição por algum momento do passado. E aí aquilo, a vida traz de volta aquela pessoa para a gente conviver com ela e fica difícil. Fica muito difícil. Por quê? Porque ela vai chamar, né, a memória daquela outra vivência de outro tempo. E aí temos que tentar resolver isso. Se fugir, não vai resolver e o problema vai continuar. Então é melhor tentar, de alguma maneira, resolver a questão, resolver a situação. Eu tenho um amigo que ele trabalhava numa grande empresa, uma empresa multinacional, e ele me contou o seguinte, que certa feita eles admitiram um empregado lá. E esse empregado foi trabalhar do lado dele. Que ele, quando olhava para aquela pessoa, ele sentia asco, sentia nojo, sentia vontade de correr de perto. Mas ele falou comigo assim, eu tenho que ser inteligente, eu tinha filho para criar, né? Então eu tinha que aguentar. E falou que foi muito, muito difícil para ele. Pessoa muito fechada e não explicava nada, tudo que ele sabia era só para ele. Se perguntasse a ele, ele não explicava. Mas ficou aquela situação, 1, 2, 3 anos, aquela situação difícil. Até que um dia, ele conversou com essa pessoa. Ele falou assim, por que você é tão fechado assim? Ele falou, sabe por quê? Porque eu sinto uma dor de cabeça intermitente 24 horas por dia. Então, quanto menos eu falar, menos ela dói. Aí ele foi entender, né? Que aquela pessoa que era intragável, na verdade, estava sofrendo do lado dele. Aí ele falou assim, nossa, o que eu posso te ajudar? Aí mudou completamente o estatuto de convivência entre eles. Então aquela pessoa provavelmente
aproximou dele, porque quem sabe foi ele mesmo que no passado daqueles causou esse processo dentro daquela pessoa, porque está na memória, né? A nossa memória, ela tem, como diz Lacan, ela se estabelece em linguagens, e essa linguagem tem cheiro, tem cor, tem temperatura, calor ou frio, tem tudo. Às vezes você sente uma coisa qualquer, essa linguagem vem com todo esse status, né? Que você sente assim, nossa, eu me senti um frio terrível, então eu senti um cheiro de alguma coisa. Então na nossa memória está guardada toda a nossa história. Quando nós desencarnamos, essa memória pode ser mais facilmente acessada. Aí que está o problema. Porque se essa memória se estabelece em linguagem, ela também se estabelece por imagens. Então, muitas vezes, o espírito desencarnado, que não adequou bem as imagens que ele buscou na vida, essas imagens ficam pulando no campo mental dele. Então, como diz André Luiz no livro Sexo e Destino, essas imagens muitas vezes perturbam muito. Porque vamos imaginar que uma pessoa que não cuidou muito bem da vida física dele e buscou locais, situações que geraram imagens ligadas, por exemplo, a erotismos, ligadas à violência, ligadas à não aceitação, a rebeldias. Então essas imagens estão vivas no inconsciente dele. Costuma ele desencarnar e essas imagens não deixar em paz, segundo o próprio André Luiz. E o que isso traz para nós, então, de informação? Vamos cuidar daquilo que nós fazemos. Onde nós estamos, qual é o nosso nível de conversação, o que eu coloco dentro de uma possibilidade de um grupo. Será que eu sou daquelas pessoas incisivas, que a minha vontade tem que prevalecer? E será que, se a minha vontade tem que prevalecer, que está errado, mas mesmo assim, será que ela é uma verdade contundente que pode ajudar alguém? Então, essas coisas todas que muitas vezes o ser humano vive aqui e provavelmente no mundo espiritual, sem ter uma noção da importância do segundo, do instante que ele vive. O como é importante quando ele vai falar alguma coisa, quando ele vai dar uma opinião. Na verdade, opiniões deveriam não ser dadas. Se for muito necessário, vai num quadro e demonstra logicamente o que você está falando. Como Einstein fazia, né? Quando perguntava para ele, ele ia para o quadro, fazia equações lá e explicava pela lógica. Muita opinião pode não trazer o conteúdo da lógica e da justiça. Se a gente der uma opinião de qualquer maneira e não tiver na lógica e na justiça, eu estou perturbando o inconsciente do outro. Né? Então, essas informações que estão lá no livro são importantes da gente analisar para saber até que ponto eu participo de maneira interessante e boa da vida, do conjunto que eu vivo. Conjunto familiar, conjunto social, conjunto nacional, conjunto do planeta. De que modo que eu participo? Como eu frequencio onde eu estou? Há um estudo muito interessante de Dana Zohar, no livro Inteligência Religiosa ou Espiritual, em que ela diz assim, que o ser humano, ele frequencia mais ou menos a 40 Hz, ou seja, 40 pulsos por segundo, que é uma pulsação muito baixa, bem baixinha. Então, quase sempre, ele não alcança conteúdos, por exemplo, da paz, da harmonia, do amor, que são frequências mais elevadas. Para ele fazer isso, ele tem dois caminhos. Primeiro, a vigilância e oração. Segundo, a evolução. Ele entender isso e
buscar crescer naquilo que ele participa. Então eu vou dar uma opinião. Por exemplo, apareceu um serial killer e matou 3 pessoas lá no parque da cidade. Aí que eu vou me conhecer como eu sou. É nesse momento que eu vou saber quem eu sou. Sabe, quando vem na televisão. Serial killer matou tanto. O que eu replico disso? Manda matar? Bate até matar? Lincha? Então aí que está o meu conhecimento. Geralmente essas pessoas são doentes, né? Um processo muito grave de doença. E são filhos de Deus. Estão num processo de equívoco. Se eu mandar matar, ele vai sair do corpo e vai continuar aprontando na sociedade. Enquanto ele estiver aqui conosco, a gente pode dar um jeito de se salvar dele, né? Fazer uma reclusão dele numa penitenciária, enfim. Agora, se ele desencarna, Deus meu, ele pode aportar lá na minha casa e amolar a minha família, porque ele tem essa pulsão nele, né? Linchar, a mesma coisa. A pessoa que é doente nesse nível, quanto mais bate nele, mais ele arruma respostas vingativas. Então é preciso o quê? Reclusão, claro, né? Mas educação. Quem disse isso não sou eu, é Platão, né? Platão que dizia isso, né? Ao ignorante, você ensina. Ao rebelde, você educa. Então a gente começa a conhecer quem somos a partir desses momentos cruciais que nós vivemos. A partir daquilo que chega para nós como estímulo. Então eu sou casado, né? Não sou não, mas vamos à ideia, né? Eu sou casado e aparece uma jovem extremamente bela e vai criar um estímulo em mim. Como é a minha resposta a esse estímulo? Querer ter ou apenas apreciar o belo e respeitar o belo? Então nós vamos nos conhecendo nessas poucas coisas que são ressonâncias das nossas memórias. Então, se uma memória chega para eu responder energicamente e fora de contexto, significa que eu tenho que arrumar essa memória. Eu tenho que conversar com essa memória. Joana de Ângeles, num dos seus livros, ela diz assim: converse com seus fantasmas. O que significa isso? Fantasmas são aquelas ideias, aquelas pulsões que nos chegam tentando nos tirar do sério. Tentando que a gente tome uma atitude, às vezes, não tão elegante, não tão ética. E aí, quando ela diz, converse com seus fantasmas, é quando vier uma informação dessa, a gente apazigua a informação. Não, agora eu não estou mais pensando assim, eu estou numa outra referência, agora eu estou estudando o Evangelho de Jesus, eu estou estudando o Espiritismo, agora eu já entendo que tudo isso foram opções erradas, equivocadas minhas do passado. Eu não quero mais continuar assim. Então, essas informações, é preciso que a gente pegue com bastante cuidado para a gente resolver. Então, se nós vamos reencarnar e nós temos uma grande tarefa para executar, e essa tarefa às vezes é um ajuste, né, com alguma pessoa ou algum contexto, então aquilo vai chegar para mim, porque eu já nasço frequenciando em torno daquilo. Vocês já viram que tem pessoas que passam no vestibular de primeira, às vezes sem estudar? Agora é Enem, né? E tem gente que estuda, viu? Estuda muito, chega na hora, confunde tudo. Porque às vezes não é aquele momento para ele. Então o que eu tenho que realizar vai chegar para mim, a menos que eu seja uma pessoa extremamente rebelde e violenta. Aí eu posso mudar esse rumo aí.
Mas se eu for uma pessoa tranquila, né, aquilo vai chegar para mim. E aí chegou a minha hora de cumprir minha missão, minha tarefa. Na verdade, tarefa, né? E como é que nós vamos cumprir essa tarefa? Com alegria, com tranquilidade, com entendimento das coisas, ou vamos brigar com a tarefa a vida toda? Tem pessoas que foram profissionais, né? Eu conheço algumas pessoas assim, foram profissionais de uma área muito complexa, como a que eu trabalhei, né? Telecomunicações, e a pessoa aposentou e reclama até hoje de ter entrado naquilo. E era o que tinha que fazer. E ele era ótimo no que ele fazia, mas não se adaptava. Então, às vezes eu falava com ele assim, mas é a tua tarefa, é essa. Você sabe coisas que muita gente aí não sabe. Né? E você tem que dar a sua parte, a sua contribuição. Então, vejam vocês que coisa interessante. Tudo em função de frequências, em função de vibrações. O Martins Peralva, que foi um grande estudioso do espiritismo, já desencarnado, ele era de Belo Horizonte, então ele diz o seguinte, que existem níveis de casamentos, por exemplo. Eu não sei se eu vou lembrar os 5, aqui ele coloca 5, mas vamos lá, o primeiro casamento é o por acidente. De repente você encontra uma pessoa e num átimo de desespero, de loucura, de paixão avassaladora, você fica com aquela pessoa, casa com aquela pessoa. Depois que passa um tempo, as frequências começam a não completarem. E aí cria-se o problema. Geralmente dando em separações, né? Porque não houve um cuidado com isso. Não houve um cuidado para entender por que eu fui atraído por aquela pessoa. Geralmente são casos de irmãos, de filhos, de filhas do passado nosso. E que a gente encontra aquela pessoa. E aí você tem assim um afeto muito grande por aquela pessoa. Porque esse afeto está em você. Você construiu esse afeto num outro momento. Mas agora, não é esse afeto, ele não está te dizendo que você tem que ficar com aquela pessoa. Ele está te dizendo que o afeto é muito bonito, é muito importante e que você tem que sublimar o afeto. Fazer dele cada vez mais algo superior. Mas, né, às vezes a pessoa, um exemplo, né, a pessoa é casada ou casada, encontra esse afeto, abandona filho, abandona tudo, né? E cria uma situação danosa para todo mundo, porque não soube lidar com afeto. Os afetos são maravilhosos, eles são construídos ao longo das nossas experiências no contato de um com o outro. Então a gente vai gerando os afetos. E se a gente não souber que afeto que é esse, a gente pode confundir, né? Então, por exemplo, quando é uma mãe, né, e não quer dizer só as mulheres que eu estou falando, porque os homens podem ter sido mulheres também no passado, né, e que geraram esse grande afeto materno, e encontra uma pessoa. Vontade que você tenha de abraçar, ficar junto, sabe? Não largar. Mas tem que entender, há uma frequência entre os dois, que um compense ao outro. Porque o afeto pode gerar uma paixão. Aí a paixão não deixa a gente ver se tem uma frequência que nos sustente uma vida a dois, que nos complete numa vida a dois. Essas informações são de magna importância para todos nós. O segundo nível de casamento que o Martins Peralva coloca é o casamento de provas, né? Então, duas pessoas encontram, realmente elas precisam ficar juntas, mas as frequências delas são meio que, num primeiro momento, não compensam muito, não. Mas tem algo que liga aquelas almas, que é o trabalho, que é a responsabilidade com filhos, responsabilidade social, responsabilidade profissional, de clube. Então, eles ficam juntos num casamento de provas. E vão se arrumando, um vai limando o outro, sabe? Esse aí é um momento que a maioria dos casamentos são de provas.
a maioria. E a pessoa às vezes desiste por causa dos problemas que vão surgindo, ele vai desistindo. Ou então cria uma situação que faça com que o outro desista. Por exemplo, Jesus fala muito no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, ele fala muito sobre a questão do adultério. Então ele fala que quando ou o homem ou a mulher separa e fica com outra, ou com outra, ele comete adultério. E quem ficou com ele também comete adultério. Se a gente lê isso lá no Evangelho de Mateus, você fica muito assustado, né? Aí eu fui pesquisar essa história, né? Por quê? Eu gosto muito das informações, sabe? Eu gosto muito de saber porquê das coisas. É muito simples de entender. Então, eu sou casado com uma pessoa, tenho uma compensação vibratória com elas. Não tem quando a separação fica na fossa? Não tem pessoas que ficam? Porque não está compensando a frequência. Aí ele fica sentindo a ausência, e essa ausência a gente chama de fossa. Muito bem, então a pessoa está casada, e aí surge uma terceira pessoa, e se apaixona com aqueles encontros de afetos, e que não sabe definir bem, então ele larga aqui e vai para lá. O que ele leva para lá? O afeto que ele deixou aqui. A frequência que estava aqui com ele leva junto. Se ele vai estar com a outra pessoa, ele está cometendo adultério, porque ainda está ligado na que ficou. Às vezes a pessoa separa e faz isso, né? E ela não sente bem. Às vezes ela sente saudade do passado, da casa dela, porque vai junto a frequência do outro ou da outra. E aquilo para acabar é muito difícil. O André Luiz chega a dizer o seguinte: nós construímos nós entre nós. Né? Ficou difícil, né? Nós, entre nós, construímos nós que tem que ser desamarrado, nunca cortado. Então imagina um relacionamento, né, de algum tempo, cria nós, né? Cria laços. E aí nós temos que desmontar esses laços. Isso pode demorar alguns séculos. Por isso que é importante sabermos essas informações relacionadas a vibrações, a frequências e relacionadas à memória, que vão gerar afetos, sentimentos e tudo mais. Tem um tipo de casamento também, que é um casamento por ajuda. Às vezes a pessoa, ela aceita reencarnar para ajudar alguém que ela prejudicou no passado, ou então que está muito atrasado na evolução. Então ela está bem mais avançada, mas ela aceita reencarnar e casa com uma pessoa que está mais atrasada. Então ela vai dar o amor dela, né, para que ele ou ela possa crescer a partir daquele contato, a partir daquela frequência, a partir daquele conjunto frequencial. E aí ela passa a ser uma grande missionária. Às vezes não precisa nem de casar. Pode acontecer assim, que numa casa renasça alguém lá, perfeito, natural. E renasce, tempos depois, com problemas, por exemplo, de locomoção. Então costuma aquela pessoa perfeita viver a vida inteira ajudando aquele que tem problemas de locomoção. Nós conhecemos um caso assim. A vida inteira, ele abdicou de tudo, ela abdicou de tudo para ajudar o irmãozinho. O irmão foi crescendo, mas nunca saiu da cadeira de roda. Ela foi crescendo, mas nunca deixou de empurrar e de levá-lo. Então tem esses encontros fantásticos que às vezes a gente não entende. Porque há um compromisso, há uma frequência sendo compensada ali. Então quando a gente começa a dar umas opiniões assim, né? Nossa, fulano é muito bobo, né? Podia falar para a irmã dela também ajudar, mas o compromisso é dela, né? Da irmã. Ou do irmão, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando vai dar uma opinião, que tipo de opinião que eu vou dar. A minha opinião está embasada em quê? No meu achismo? Aí pode ser que eu me engane. E eu posso causar aborrecimentos para mim mesmo. Tem um outro tipo de casamento que os espíritos são afins e são evoluídos. Então eles vivem uma vida, às vezes de sacrifício, né? Às vezes de pouca condição, pouco recurso financeiro, mas se amam profundamente.
querem profundamente um ao outro. E um auxilia o outro naquilo que ele tem que se arrumar naquela encarnação. Esses são os casamentos gloriosos, né? De ajuda mútua. E a gente vê, mais raro, né? Mais vê. Por que que é raro? Pela condição do nosso planeta, que é de provas e expiações. Num planeta feliz, esses encontros são felizes também. Conta-se que no mundo de regeneração, os casais vão se conhecer na puberdade. Então o menino encontra a menina na puberdade, eles sabem que vão ficar juntos naquela encarnação. Só que eles não podem naquele momento. Então ela vai estudar, ele vai estudar, vão trabalhar, vão aprender, vão fazer um monte de coisa. Quando chega lá com uns 20 e poucos anos, 25, aí eles se casam, mas já não fica essa questão de ficar procurando, sabe? Ir para as baladas, achar alguém, não precisa disso. Eles estão tranquilos, eles já sabem que já está definido para ele e para ela, né, aquele encontro futuro. Mas isso vai ser mais para frente, não agora. Agora a gente já fica muito nessa busca vibratória, né, para a gente ver se acha alguém que encaixa no conteúdo vibratório nosso. E ainda tem um quinto nível de casamento, ou de encontro, né, que é esse aí a gente chama de transcendental, né? São duas almas que se unem para o bem da humanidade. Nós temos um exemplo, né, lá na França, do casal Julio Curie e Marie Curie, né, que trabalharam com química. Eles se casaram, se conheceram, casaram e dedicaram a vida deles toda a vida deles, para ajudar a humanidade no quesito química. Ela, inclusive, ela desencarna, né, por isso, por contatos, né, com aqueles elementos químicos. Então, quer dizer, tudo fundido em frequências. Então, às vezes eu me dou bem num centro espírita e não dou bem no outro. Às vezes a pessoa mora em frente a um centro espírita e vai se ajustar num centro que é do outro lado da cidade, por causa dessa frequência que tem. Agora, é preciso que a gente tome cuidado para a gente também se adaptar. Porque se eu estou num lugar que trabalha, que tem uma função direcionada para o crescimento e para o bem de todos, e eu fico com aquelas chatices, porque fulano não me olhou hoje, porque fulano não me cumprimentou, porque não sei o quê, eu não vou ficar em lugar nenhum. Porque todo lugar tem problema. Se nós espíritas fôssemos perfeitos, a gente não estaria aqui não, gente. Nós estaríamos lá para outro planeta desse aí, mais evoluído. Se nós estamos aqui, porque é aqui que nós precisamos ficar. Então nós temos que nos ajudar mutuamente. Tem uma história do ouriço cacheiro, né, que tem aqueles espinhos. Então quando chegava um perto do outro, saía correndo, porque o espinho de um feria o outro, não é assim? Só que deu lá naquele lugar que eles moravam um frio muito grande. E eles começaram a morrer de frio. Aí chegaram à conclusão que se eles se abraçassem e um suportasse o espinho do outro, que sobreviveriam. E assim aconteceu. É uma lenda, uma história, né, rapidinha, mas para a gente pegar isso aí. Tem hora que eu tenho que suportar o espinho do outro, porque eu também tenho espinhos, e ele também está suportando os meus. Então, quando se estuda essa questão das vibrações da alma, tem que se entender esses detalhes, né, que são do nosso dia a dia. Então é muito bonito quando a gente ouve um professor ou uma professora discorrer através da física quântica sobre vibrações. É muito legal, eu adoro isso. Só que nós temos a nossa convivência. Temos o nosso status, né, de conviver um com o outro. Será que eu estou fazendo com que a minha presença faz o outro crescer? Ou será que quando eu chego as pessoas falam assim, ih, está chegando aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque a nossa ação gera reação no outro. Ou seja, a minha frequência gera uma frequência no ambiente que eu cheguei. Não tem aquele tiozão da festa? Todo mundo fala no tiozão da festa, né? Então, quando ele chega lá, todo mundo, que bom que chegou. Porque ele vai ser o palhaço da festa, né?
Ele vai fazer todo mundo rir, todo mundo se divertir. Na hora que ele souber quanto ele tem de potencial para levar aquelas pessoas a um nível superior de vida, de pensamento, nossa, ele vai ser excelente na vida dele. Então, quando o Leon Denis nos diz essas coisas sobre vibrações da alma, é preciso entender que a alma pulsa, ela faz isso o tempo todo, assim como o coração pulsa, né? O coração físico, ele pulsa, senão não tem vida. Então, a alma pulsa o tempo todo. E nesse pulsar, ela quer licença para expandir. Ela pulsa para espantar as coisas negativas que a gente abraça. As nossas picuinhas, né? Nosso orgulho, egoísmo, vícios. Então ela está pulsando, solta isso aí que eu preciso caminhar, eu preciso crescer. Porque ela tem um tempo cíclico a partir de Deus. Quando nós somos criados por Deus, Ele dá um tempo cíclico para cada um. Aí eu não sei se o tempo é o mesmo, né? Se é separado. Mas como somos individuais, provavelmente é um ciclo para cada um. Eu tenho que pulsar, eu tenho que crescer naquele ciclo. Eu não posso ficar para trás. Porque se eu ficar para trás, vem duas coisas para me empurrar. Enfermidade e dor. Né? Que pode me levar ao desencarne, se eu estiver encarnado. Se eu estiver desencarnado, a dor é maior. Então nós temos que evitar isso. Sabe? Então eu vou evitar uma dor, uma enfermidade, só fazendo uma cirurgia ou um tratamento? Não, tem que pensar que Jesus falou, a tua fé te curou. Não voltes a pecar para que não te ocorra o pior. Porque quando nós temos uma enfermidade, nós trazemos conosco a ressonância daquela enfermidade. Ela pode ser tirada, um tumor, por exemplo, pode ser tirado, mas a ressonância fica. Se eu cometer os mesmos enganos, eu vou adquirir mais energias daquele engano que vão somar a ressonância que eu já trago comigo. Aí vou aumentar a minha dor. Por isso que Jesus falou, para que não te aconteça o pior. Ou seja, é preciso um conhecimento bem abalizado da vida. Sabe, aquele conhecimento que nos transforma em espíritos conscientes na evolução. Nós não estamos aqui de passagem para brincar, que não é recreio, que não é nada disso. Aqui é um momento que nos foi oferecido pela suprema bondade do Pai para a gente resolver questões, resolver problemas. E aquele que vive sozinho, né, também tem seus problemas. Né? Ele tem suas coisas, ele tem suas preocupações. Imagina um pai ou uma mãe com filhos aí espalhados pelo mundo. Ele mora sozinho, ele está preocupado com os filhos. Tem filho que liga, né? Tem filho que não liga, né? Assim, tem filho que todo dia liga. Tudo bem aí, pai? Tudo bem, mãe? Tem filho que passa um mês, nem te dá papo. Aí você vai brigar com ele. Não, é o jeito da pessoa ser. Eu não gerei um afeto mais consistente com ele. Então, com certeza, ele vai ter a resposta na mesma moeda para mim. Pensemos uma coisa. Tudo que fazemos gera um padrão na nossa memória. Gera um chipzinho, né, uma coisa qualquer, na nossa memória. E uma encarnação toda gera uma história. Aí nós vamos desencarnar, vamos chegar no mundo espiritual. Se a gente foi bem nessa encarnação, a gente vai lembrar as coisas que a gente fez nas outras, o que eu consegui arrumar nessa, mas aí vão surgir outras coisas que a gente vai ter que arrumar também. Tem hora que eu preciso voltar a reencarnar rápido, outros tempos não vai demorar um pouquinho mais, e temos aqueles afortunados que não precisam mais. Né? Aí vamos embora. Mas esse é o nosso caminho, gente. Essa é a função de cada um de nós que estamos aqui no mundo físico. Então, quando Allan Kardec trouxe a mensagem espírita, ele abriu para a humanidade assim, um caminho imenso, virtuoso. Ele fala na introdução ao Livro dos Espíritos, no item 8, ele diz assim: de repente, nós somos confrontados com uma doutrina que muda
todo o nosso padrão de ver a vida. Então essa doutrina só pode ser exercida por homens sábios. Quando ele fala homens, homens e mulheres, né? Então ele mesmo se coloca nisso. E nós somos defrontados. Então eu chego no Espiritismo com esse cômputo de informações que nós temos aqui, somos confrontados por isso tudo, por essas ideias, como a do Leon Denis, nos estados vibratórios da alma e a memória. Então você lê aquilo lá e fala assim, e agora? Como é que eu fico nessa história? Eu continuo a mesma pessoa ou eu vou dar um jeito de entender quem eu sou, para eu tentar mudar? Então quando eu tenho um ídolo, por exemplo, muitas pessoas têm, né, um ídolo, não tem nada demais. O ídolo é aquele que faz o que nós gostaríamos de fazer, né? Então quando eu tenho um ídolo, eu tenho que saber quem é esse ídolo. Por que que ele me toca tanto? Né? Por que que ele mexe tanto comigo? O que que ele tem que eu não tenho? O que que ele tem que eu gostaria de ter e de fazer? Então assim nós vamos nos conhecendo. Um outro ponto também muito interessante é quando nós começamos a fazer uma tabela de valores de 1 a 10 e classificar o que que nos dá mais prazer. Pega lá do 10. O que que me dá mais prazer no nível 10? Ah, comer chuchu com linguiça. É um prazer, né? Porque o sabor, gente, é energia. O sólido é energia. Aquilo tudo gera alguma coisa em você, algum estímulo em você. Todo alimento gera um estímulo, né? Prazer número 9, e vou por aí. Até que eu chego lá nos 3 primeiros. Aí fica pegado, né? Qual que é o meu terceiro grande prazer? Qual que é o meu segundo grande prazer? Qual que é o meu primeiro grande prazer? Aí, de posse dessa tabela de valores, eu posso me conhecer melhor. Então, vou lá. 10º, isso aqui está dentro do Evangelho de Jesus? Mais ou menos. Então, está na hora de começar a arrumar aquilo. Aqueles que estão dentro daquilo que o mestre ensinou, ótimo, vamos continuar. É o caminho certo. Aquele que eu tiver dúvidas, aí eu tenho que mudar. Então, essa é uma evolução consciente. Não é que eu vou ser pego de surpresa pelas peripécias da vida, não. Porque eu estou vivendo na vida e compensando na vida aquilo que eu quero. Não é? Então, se a pessoa, por exemplo, ela gosta, né, de uma determinada ação, ela vai sempre ter condições de fazer aquilo. Quando ela não tem condições, significa assim, não é bom mais para você. Já viu aquelas louças que a gente tem em casa? Né? Fica aquela louça que a gente ganhou, não sei de onde, que eu fui passear lá na Suécia, trouxe de lá e põe aquele adereço lá em cima. Aí vai ficando lá, vai ficando, aquela coisa frequencia. Enquanto você passa, olha e acha legal, você está compensando frequências com aquilo. Aí um belo dia, aquilo já não frequencia mais, mas entra o fator de memória. Ah, não vou tirar isso daqui não, custou tão caro, né? Não vou dar para ninguém não, isso aqui é meu. Aquilo está pedindo para você mandar embora, e você não vai, você não tem coragem de mandar. Aí aparece um capetinha na tua casa, filho da tua vizinha, e dá uma esbarrada naquilo e quebra aquilo tudo. Aí você tem que agradecer a Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Não vamos xingar o menino não, porque ele me quebrou um galho. Essas coisas da vida, gente, são tão sutis e tão necessárias que a gente não para pensar. Quando aquela frase, né, nada é por acaso. Não é nada por acaso. Tudo tem uma história. Né? Então, estados de vibrações da alma está na razão direta de cada pessoa com seu núcleo, né, de crenças e valores e das suas ações. E a memória foi construída até aqui por nós, está sendo construída a cada momento. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, nós, essas pessoas que estamos aqui, está marcado indelevelmente na nossa memória.
indelevelmente. Nunca mais sai. Pode ser esquecido, mas sair não. Muito obrigado, gente. Nós agradecemos aos internautas que estão assistindo o 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir, e pedimos a Deus que nos conduza sempre para o entendimento superior da vida. Muito obrigado a todos.